cores do arco-íris, a brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo pra testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão pra ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio no amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar o amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Gente, o seguinte, abra sua Bíblia lá para Atos, tá? Atos capítulo 5, vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo no livro de Atos. Hoje vai ser muito legal, muito bênção. E eu queria deixar uma dica, tá? Um convite, na verdade. Sábado, nós temos nossas células virtuais, né, que fazemos. Então, segunda e terça, nós fazemos pelo WhatsApp, então já está completa as células. Sábado, as nossas células são pelo Zoom, tá? Tem uma célula às 19 horas e tem outras 21. Se você quiser participar de alguma dessas células, fale comigo. O que é isso, pastor? Gente, é o momento em que nós nos reunimos virtualmente, conversamos, cada um põe aquilo que está no teu coração, uma dificuldade, damos muita risada, choramos demais também, conversamos, lemos a Bíblia, alguns cantam e tem momentos de louvores incríveis. Então é um momento assim, gente, de estar juntos, reunidos. Sabe aquela roda de amigos que você senta e conversa? É isso. Então, se você quiser participar, entre em contato comigo. Deixa eu explicar algumas regrinhas. Se você faz parte de alguma igreja e quiser participar, converse com seu pastor primeiro, tá bom? Converse com ele, fala, pastor, para poder estar legal, que depois a gente gosta de tirar uma fotinho para estar postando, então fica tudo certinho. Se você de repente não participa de alguma igreja ou quer participar, venha. Mas pastor, eu preciso falar alguma coisa? Não, você não precisa se não quiser. Só vem estar com a gente, tá? Vem estar com a gente, vamos estar orando, vamos estar chorando, vamos estar rindo, vamos estar lendo a Bíblia, adorando a Deus. É
bem legal. Então, ó, sábado, 19 horas e 21 horas. São 2 turmas, tá? Pelo Zoom. Aí, baixa o teu aplicativo Zoom, manda aí para mim. O meu telefone é 996828418. Repetindo, 996828418. Manda mensagem. E se caso você quiser conversar por algum problema, de alguma maneira eu puder te ajudar, estou à disposição, tá bom, gente? Fica aí e vamos estar participando. Sábado, 19 horas a primeira e 21 a segunda. Beleza? Maravilha! Gente, vamos dar continuidade ao livro de Atos e agora o negócio vai ficar cada vez mais quente. Nós vimos na quinta-feira passada que os apóstolos foram fazendo seus milagres, inclusive diz que as pessoas deixavam os doentes para que a sombra de Pedro passasse sobre eles, né? Não significa que elas eram curadas, mas as pessoas acreditavam que a sombra de Pedro curava. Tamanho o poder, tamanho a forma como os apóstolos estavam fazendo que a obra de Deus crescesse. E, como a gente sabe, quando você começa a crescer, a melhorar, tem aquele pessoal que o Zeca Pimenteira da vida, né? Então nós vimos quinta-feira passada que os saduceus, os fariseus, ficaram com inveja, porque as pessoas estavam procurando os apóstolos e aí a igreja, vamos dizer assim, estava crescendo mais. Com isso, mandaram prender, para aí à noite o anjo libertou eles milagrosamente, nós vimos, né? E aí, o que acontece? Depois disso, mandaram buscar o sumo sacerdote, o mesmo que mandou prender eles, pediu para que os guardas fossem buscar os apóstolos e trouxessem de novo. Que negócio é esse? Os caras fugiram? Não, vai buscar de novo e tragam eles aqui. E assim foi. Quando chegou na presença dos líderes, do sumo sacerdote, dos fariseus e dos saduceus, eles tomaram, os apóstolos tomaram uma chamada deles. Eu falei que não era para falar desse nome Jesus, eu falei que não era para fazer isso, vocês vão apanhar, vocês vão ser presos, parem de falar. E aí, em Atos capítulo 5, versículo 27, olha só, vou ler o 27, acompanha aí, diz assim, ó. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome, o nome de Jesus. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O tema de hoje é: seja fiel e receba Gamaliel. Ó, até rimou, parece até uma letra de rap, né? Mas ó, seja fiel e receba Gamaliel. Vocês vão entender o porquê. Olha só que interessante, pessoal. O pessoal, o sumo sacerdote, falou para eles não falarem mais sobre Jesus, porque senão ia acontecer coisa pior. Mas Pedro com toda ousadia, falou assim: de maneira alguma. É preciso obedecer antes a Deus e depois os homens. Que ousadia de Pedro. Que ousadia. Versículo 30. Olha o que Pedro vai dizer. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo no madeiro. Gente, Pedro está chamando o sumo sacerdote e toda aquela turma de fariseus e de saduceus de assassinos, porque foram eles que condenaram Jesus há pouco tempo antes. Então Pedro está dizendo: foram vocês que mataram o inocente. Já imaginou isso? Olha o versículo 31. Deus o exaltou, colocando à sua direita como príncipe salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Irmãos, primeira grande lição. Olha só, Pedro está dizendo que Jesus foi morto, mas agora ele ressuscitou e ele está exaltado. Ele está à direita de Deus.
E ele veio para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Gente, isto é a raiz do Evangelho. Jesus não veio ao mundo para nos dar prosperidade. Jesus não veio ao mundo morrer por nós para nos dar paz. Olha que interessante. Jesus não veio ao mundo para morrer para que a gente vivesse uma vida boa. Jesus veio ao mundo para morrer para que nós nos arrependêssemos dos nossos pecados. E a partir do momento que eu me arrependo, eu recebo perdão desses pecados. Por quê? Porque ele veio ao mundo para nos dar a vida eterna. Todo mundo quer ir para o céu. Só que não tem como ir para o céu sem se arrepender dos pecados e receber o perdão de Deus. Então é isso que Pedro está dizendo. Jesus veio e morreu para que nos arrependamos e para que possamos receber o perdão dos nossos pecados. Olha o versículo 32. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Quando aquele pessoal ouviu essas coisas, eles passaram a não querer só prender, mas eles queriam também matar os apóstolos. Vocês já pararam para pensar o risco que eles estavam correndo? Já pararam para pensar no perigo que os próprios apóstolos estavam correndo em bater de frente com todos os fariseus, com todos os saduceus, com toda aquela liderança religiosa? Pois bem, quando acontece tudo isso, lá no versículo 34 vai dizer assim: mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei. Você já ouviu falar desse nome, Gamaliel? Lembra de Gamaliel, que Paulo, o apóstolo Paulo, que até então não se converteu, até então não aparece na história, Paulo foi discípulo deste Gamaliel. Gamaliel era um líder fariseu importantíssimo. Ele era da escola de Hilael, que era um outro grande fariseu. Então, dentro desse mundo religioso, Gamaliel, gente, ele era um dos top. E Gamaliel estava participando daquela reunião com aqueles homens que estavam acusando os apóstolos. Olha que loucura. Os apóstolos estavam pregando sobre Jesus, curando pessoas, e era contra aquilo que os fariseus criam. E Gamaliel era um fariseu, Gamaliel era um cara grandão. Olha só, versículo 34. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio, que era o local onde eles estavam reunidos, e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Gente, olha que autoridade Gamaliel tinha. O sumo sacerdote e os demais mestres queriam matar Pedro e os demais apóstolos. Gamaliel se levanta e fala o seguinte: pessoal, por favor, pega Pedro, pega esses outros apóstolos, retirem ele da sala um pouco, que eu quero ter uma conversa com meus amigos. Eu quero ter uma conversa com os meus colegas fariseus, saduceus, tudo mais. Olha só, gente, a autoridade que Gamaliel tinha, a importância que ele tinha no meio da sua comunidade. E aí retiraram os apóstolos. Versículo 35. Então ele lhe disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a estes homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém. E cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu. Olha, Galileu. Quem que também era o Galileu? Jesus, da mesma região lá. Esse Judas liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Gente, olha o que ele está falando. Este Gamaliel
Lembra? O povo, o sumo sacerdote e os líderes queriam matar Pedro e os apóstolos. Gamaliel falou assim, meus colegas, vamos fazer o seguinte, vocês lembram de um tal de Teudas, que apareceu um tempo, o cara chegou inclusive a ter 400 seguidores. Gente, 400 pessoas como seguindo, é uma comunidade grande, não é verdade? Imagina um líder com 400 pessoas seguindo ele, era uma grande liderança. Alguns veem que ele foi tipo um mágico, alguém que mexia com essas coisas, sabe? Ele falou, teve 400 seguidores e ele foi morto. E quando Teudas morreu, o que aconteceu? Todos os seus seguidores se dispersaram. Então, ó, o líder era Teudas, ele morreu, aqueles 400 dispersaram, não deu em nada. Versículo 37, ele vai dizer do tal de Judas. O Judas que liderou uma rebelião, esse cara deu um problema, foi bem complicado. Mas mesmo ele levantado essa rebelião, foi morto. E quando ele morreu, o que aconteceu com seus seguidores? Foram dispersos. Então, Teudas era um líder que foi morto. Os discípulos dispersaram. Judas era um líder, foi morto. O que aconteceu com os discípulos dele? Dispersaram. Por que Gamaliel está dizendo isso? Porque os apóstolos eram seguidores de quem? Jesus. E Jesus havia sido o quê? Morto recentemente. Então Gamaliel está dizendo assim, gente, possivelmente vai acontecer a mesma coisa. Olha o versículo 38 agora. Portanto, neste caso eu os aconselho, deixem estes homens em paz. Olha que coisa absurda. Deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, o que vai acontecer? Fracassará. Vai fracassar assim como aconteceu com Teudas, vai fracassar assim como aconteceu com Judas. Todavia, porém, se esse movimento desses homens for de Deus, olha só o que Gamaliel vai dizer, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Galera, que coisa incrível! Gamaliel, que era um fariseu, tá? Gamaliel era um fariseu, Gamaliel era um top. Tanto que, vocês podem observar que até o sumo sacerdote obedecia a ele. Quando Gamaliel falou assim, gente, por favor, retirem os apóstolos daqui. Retirem os seguidores de Cristo daqui. Retiraram. E ele conversou com eles, irmãos israelitas. Lembra de Teudas? Teve 400 homens, tudo. Não deu em nada. Depois que ele morreu, dispersou. Lembra de Judas? Causou transtorno, fez rebelião, morreu, acabou. Gente, vamos dar um tempo. Vamos deixar esses homens em paz. Por quê? Porque se o que eles estão fazendo for de origem humana, vai acabar como acabou os outros, vai dispersar. Jesus acabou de morrer. Jesus havia sido morto há pouco tempo. Porém, Gamaliel diz, se o que eles estão fazendo for de Deus, vocês vão estar lutando contra a vontade de Deus. Vocês estarão indo contra Deus. Gente, olha que tremendo que esse Gamaliel fez. Olha como este homem foi um homem coerente. Ele era fariseu. Dentro do farisaísmo, ele era contra o movimento cristão, os seguidores de Cristo. Porém, ele mesmo reconheceu que, se aquilo fosse de Deus, ninguém podia parar. E nós somos prova disso. Se 2000 anos depois, eu e você temos a Bíblia, existem as igrejas cristãs pelo mundo, significa que Gamaliel estava correto. Porque a obra de Deus ninguém para. A obra de Deus não pode ser parada por ninguém. Sabe que incrível, gente? É que tem uma frase que é assim, dizem que o reino de Deus é que nem clara com ovo. Quanto mais bate, mais cresce. Então, tem um versículo bíblico que diz assim, quando Jesus fala, tu és Pedro, sobre essa pedra a gente ficará a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão
contra a igreja de Deus. Conhece esse versículo? As portas do inferno não prevalecerão contra o reino de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. O reino de Deus, a obra de Deus, ela não é templo, tá bom? Não é templo, não é a igreja católica, a igreja batista, a assembleia, não é um templo, não é denominação. O reino de Deus é espiritual, gente. O Espírito de Deus sopra onde ele quer. O próprio Jesus falou isso quando ele conversou com Nicodemos, que era um outro fariseu importante. O reino de Deus, o Espírito Santo sopra onde quer, salva quem ele quer, da forma que ele quer, tá bom? Então, ponto. Reino de Deus não é uma denominação, reino de Deus não é um templo, nada disso. Quando Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão, gente, o inferno não tem como invadir o reino de Deus. Nós temos algumas coisas, algumas questões que por uma tradição a gente pensa assim. Já ouviu falar assim, o mundo está entrando na igreja. O inferno está entrando na igreja, porque agora na igreja faz isso. Nós estamos falando de igreja, a denominação, o templo, tá bom? Uma coisa não tem nada a ver com o reino de Deus. Porque preste atenção. Vamos parar para pensar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. As portas da onde? As portas do céu ou do inferno? As portas do inferno. Então imagina o inferno, vamos imaginar. Imagina o inferno, imagina que o inferno tem uma porta. O inferno tem uma porta, certo? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Gente, o inferno, a porta do inferno não tem poder contra o reino de Deus. Quando as pessoas são resgatadas para Deus, são resgatadas, como alguns falam, do caminho do inferno, é isso. Não é o inferno que tem poder sobre o reino de Deus, é o reino de Deus que tem o poder sobre o inferno. Gente, nem o diabo tem a chave da casa dele. Para Deus diz que Jesus tem a chave do inferno em suas mãos. Chave se coloca onde? Numa porta. A porta do inferno não prevalece contra o reino dos céus, contra a igreja de Cristo. A nossa função é ser luz, inclusive no inferno, se for necessário. Porque, gente, lembra do estudo de quinta-feira passada? Que nós falamos que os saduceus e fariseus, eles tinham inveja dos cristãos? Mesma coisa, sabe? Inveja, olho gordo, macumba, essas tranqueiradas, tudo, não tem poder contra os filhos de Deus. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Deus tem as chaves do inferno em suas mãos. Entende? Então não há um problema do diabo um dia juntar uma galera, o diabo falar assim, gente, é o seguinte, vamos invadir o céu agora, vamos invadir o reino de Deus. Não! Por quê? Porque o diabo foi expulso do céu. Lá a rebelião de Lúcifer no céu fez com que ele fosse expulso. O diabo não tem poder sobre o reino do céu, gente. É o reino dos céus que, se quiser, invade o inferno para resgatar as pessoas. Não há poder maior do que o poder de Deus. Isso é maravilhoso que nesse texto, olha que incrível. Mesmo que os fariseus, o sumo sacerdote, eles queriam matar os apóstolos. Eles queriam acabar com os apóstolos. Gente, já parou para pensar se naquele momento o sumo sacerdote e os fariseus matassem todos os apóstolos, acabou o cristianismo. Porque eles eram testemunhas de Cristo desde o batismo de Jesus. Lembra? Apóstolo, Atos capítulo 1, vai lá nos vídeos anteriores, Atos capítulo 1. Apóstolo era apenas aqueles que andaram com Jesus desde o seu batismo até a sua morte. E Paulo, vamos ver sobre Paulo lá na frente, porque que ele é apóstolo. Certo? Por isso que eles eram testemunhas de Cristo. Se eles fossem mortos ali, possivelmente acabava o cristianismo, não tinha como passar adiante. Mas as portas do inferno não prevalecem. E quando tudo parecia que ia dar errado, o que acontece? Levanta-se Gamaliel, cara.
Gamaliel, fariseu, um dos maiores fariseus, mestre da lei, fala assim: gente, deixa esses homens em paz. Deixa eles. Se não for de Deus, vai se acabar. E se for de Deus, não tem como parar, vocês vão estar lutando contra Deus. Que maravilha, gente. Que coisa maravilhosa. Deixa eu te falar uma coisa. Quando o que fazemos é para Deus, ninguém pode impedir. Quando o que nós fazemos está dentro da vontade de Deus, nada nem ninguém pode impedir, apenas Deus. Agora, se é pela nossa vontade, se é algo nosso, um projeto nosso, algo nosso, aí é tranquilo, porque é nosso, mas quando é de Deus, não. A obra de Deus, gente, ela supera a tudo e a todos. E aí, versículo 40, eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Pensa se esse Gamaliel não era um cara bom. Pensa se esse Gamaliel não era um cara respeitado e admirado, porque os caras que estavam querendo matar os apóstolos fizeram o quê? Tá bom, Gamaliel, tá certo. A coerência na tua palavra. Chamaram os apóstolos, continuidade do versículo 40, mandaram açoitá-los e depois ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Gente, mas os caras era sangue ruim, né? Os caras eram sangue ruim. Não podia só mandar os apóstolos embora? Não. Bateram, açoitaram os apóstolos. Gente, o açoite não é a cintadinha que a gente tomava dos pais, não. Sabe aquela cintada que às vezes a fivela batia? Açoite era pior, eram varas. Aquilo dilacerava as costas. Os apóstolos apanharam de açoites e foram mandados embora. Agora, olha que coisa linda, versículo 41. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres. Alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome Jesus. Meus irmãos, como nós estamos distante de realmente chegarmos perto dos apóstolos, não é verdade? Porque esses caras apanharam por causa de Cristo. Sabe, talvez se fosse eu, se acontecesse hoje, talvez, alguém chegasse aqui em Cajati e falasse assim: Márcio, não quero que você pregue mais. Não quero que você seja pastor. Não, cara, mas é um chamado, é minha missão. Aí as pessoas pegam, me levam para um lugar, batem em mim e falam: não quero que você pregue mais. Rapaz, talvez eu parasse e pensasse assim: puxa, quer saber de uma coisa, cara? Esse negócio de ser pastor vai me matar. Eu quero é viver. Se eu continuar pregando, eu posso ser morto. E talvez eu deixasse de pregar. Talvez eu ficasse até bravo com Deus. Poxa, Deus, estou fazendo a tua obra, ainda apanho por causa disso. Talvez eu até me revoltasse com Deus. Mas aqueles apóstolos, irmãos, eles apanharam, eles foram presos. Eles estão passando por tentativas de assassinato. Em vez de ficarem tristes ou revoltados, eles saem de lá alegres por terem sido dignos de serem humilhados por causa de Jesus. Eles ficaram felizes por se acharem dignos de serem humilhados por causa de Jesus. Gente, é muita diferença do que às vezes é pregado por aí. É muita diferença. Algumas pessoas acham que porque agora é um filho de Deus, tudo vai dar certo, que agora não vai ser humilhado, que aquele que me humilhar, vou pisar na cabeça, minha vitória tem sabor de mel e a glória da segunda casa será melhor que a primeira, e começa com um monte de palhaçada dessa. Sendo que não é. Sendo que, se formos de fatos, passarmos por humilhação, ou passar por algum tipo de problema por causa do Evangelho, é um prazer, é uma alegria.
Eu tenho acompanhado alguns pastores e missionários no exterior. Agora, recentemente, um casal de pastores foram presos. Um pastor de 60 e poucos anos, junto com a sua esposa. Eu não me lembro do local agora. Foi lá no Oriente Médio. Foram presos. Ele vai ficar 10 anos preso. E ela 5 anos por causa de pregar o Evangelho. Você tem noção que possivelmente ele vai morrer na cadeia? Porque para alguém de 60 anos, 65 anos, ainda mais naquela situação onde é um sofrimento terrível. Quantos cristãos são mortos hoje pelo mundo afora? Porque eles são fiéis a Cristo. Eles preferem morrer do que negar a Cristo. E se acham e ficam felizes ainda por sofrer por causa de Cristo. Que lição para nós, gente. Que lição para mim. Olha o versículo 42. Todos os dias no templo e de casa em casa, eles não deixavam de ensinar e de proclamar que Jesus é o Cristo. Apesar de tudo isso, apesar de todo sofrimento, apesar de eles terem apanhados, eles não desanimaram. Eles não desanimaram. Pelo contrário, eles continuaram pregando de casa em casa e todos os no templo também. Eu me sinto envergonhado quando eu leio um negócio desse. Eu me sinto envergonhado porque às vezes, por pouca coisa, nós queremos deixar de seguir a Cristo. Às vezes porque nós não recebemos a promoção que gostaríamos, às vezes porque não temos a vida que gostaríamos, ou a saúde que gostaríamos, a gente se revolta. Esses homens, os cristãos, os apóstolos, aqueles homens que foram a base da construção da igreja, eles sofreram por amor a Cristo. Lembra como é que começa esse texto lá no início? Importa agradar a Deus e não aos homens. Eu quero deixar algumas poucas lições hoje. Lembra do título? Seja fiel, pois logo vem seu Gamaliel. Irmãos, aqueles apóstolos tinham tudo para serem mortos ali naquele local. Os homens, os fariseus, saduceus queriam matá-los. E eles iam encontrar um jeito de matar eles, assim como fizeram com Jesus pouco tempo antes. Parecia que tudo havia acabado. Mas de repente, Gamaliel se levanta. E Gamaliel toma a palavra. E Gamaliel pede para aqueles homens: deixe-os em paz. Deixe que eles sigam. Deixe que eles façam a obra. Se for de Deus, vai se cumprir. Se não for, vai se acabar. Sabe o que significa o nome Gamaliel, gente? Gamaliel significa Deus recompensa. Que lindo! Gamaliel significa Deus recompensa. Olha só, os apóstolos haviam sido presos no início do capítulo, porque eles estavam curando muitas pessoas. Poxa vida, foram presos. O anjo liberta eles. Depois, o sumo sacerdote pede para trazê-los de volta. E eles voltam. E aí, os caras ficam tão bravos, depois que Pedro dá aquele discurso, chama eles de assassinos, que os caras falam: vamos matar vocês. E aí, eu acho que um olha para o outro e fala: meus irmãos, foi bom estar junto, foi bom a gente ter esse tempo, e agora vão matar a gente. Parece que tudo tinha acabado. Mas de repente chega a recompensa deles. De repente, Gamaliel se levanta e ele traz a recompensa pela fidelidade deles, que era o quê? A liberdade. Deixe-os em paz. Deixe eles seguirem adiante. Meus irmãos, quando nós estamos na direção de Deus, quando nós deixamos Deus agir em nossas vidas, não significa que não vamos ter problemas.
não significa que não vamos enfrentar prisões, açoites, humilhações ou qualquer outro tipo de coisa. Mas às vezes, quando tudo parecer perdido, Deus coloca um Gamaliel na nossa vida. E aí Deus nos recompensa por nossa fidelidade. Observe que os discípulos, os apóstolos, foram levados até o limite. E olha que coisa mais incrível. Gamaliel era mestre de quem? Gamaliel era mestre do apóstolo Paulo. Que homem coerente Gamaliel era. Que homem com um discernimento incrível. Talvez por isso que Paulo foi um grande homem de caráter. Por isso que Paulo teve um ministério tão profícuo, tão maravilhoso, baseado no teu caráter. Porque Paulo aprendeu com um grande homem. Paulo aprendeu com Gamaliel a ser quem ele era. É óbvio que depois que Paulo se converteu, ele teve Barnabé, que foi um grande homem que o discipulou, mas Paulo, durante muitos anos, ele andou com Gamaliel. Irmãos, eu não tenho sombra de dúvida que você tem noção do que é ter um homem desse como seu mestre? Você tem noção que possivelmente, a Bíblia não diz, o texto não diz, mas possivelmente Paulo talvez estivesse ali naquela reunião? Já imaginou Paulo assentado, vendo tudo aquilo acontecer e os caras querendo matar? Aí o mestre dele, Gamaliel, se levanta e fala: irmãos, por favor, acalme-se. Acalme-se. Tire os apóstolos daqui, tire esses homens daqui. Gente, vamos ter coerência. Já apareceu Teudas, já apareceu Judas. Não deram em nada. Vamos deixar que esses homens sigam o caminho deles. De repente Paulo olha aquilo, que coisa maravilhosa. Mas Paulo tinha muito a ser tratado, que nós vamos ver lá na frente. Porque apesar de Paulo ter como seu mestre Gamaliel, um homem tão centrado, a gente vai ver que Paulo tinha um temperamento muito forte. Mas enfim, isso é uma outra história, para um outro pôr do sol. Mas Gamaliel era um homem incrível, mesmo sendo fariseu. No momento em que parecia que tudo ia acabar para os apóstolos, chega a recompensa deles. Gamaliel se levanta e liberta eles. Sabe, meus irmãos, sejam fiéis a Deus. Sejam fiéis a Deus. Nunca abra mão dos seus princípios, pois Deus sempre colocará um Gamaliel em sua vida. Deus sempre colocará uma recompensa pela tua fidelidade a Ele. Nunca se esqueça que por mais difícil que seja, lembra do que Pedro falou, importa é agradar a Deus e não aos homens. Na tua profissão, no teu emprego, se de repente o que o teu patrão propõe a você é fazer algo de errado, não faça. Importa agradar a Deus e não aos homens. Mas pastor, e se eu não fizer, eu não obedecer, eu posso ser mandado embora. Você está sendo fiel a Deus? Você está sendo fiel aos princípios de Deus? Pois que te mande embora. Que isso, pastor? É você e Deus. Deus tem um Gamaliel para levantar a sua recompensa. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes nós falamos que temos fé em Deus. Eu falo por mim, tá bom? Eu falo por mim. Mas a gente quer ter as coisas sob o nosso controle e não queremos pagar o preço do que tem que ser feito. Mas nós só poderemos ver Gamaliel se levantando para nos dar a recompensa se nós formos fiéis a Deus. Nunca abra mão dos seus princípios. Deus não precisa de ajuda para a obra dele. Seja fiel a Deus. Seja fiel àquilo que Deus propõe na tua vida.
porque quando tudo parecer perdido, a recompensa chegará. Mas pastor, e se de repente eu tomar uma atitude dessa e as coisas não saírem como eu quero? Ué, espere. Tem um livro muito legal, é uma ficção esse livro. Eu indico ler. Em Seus Passos, o que faria Jesus? Muito legal esse livro. É antigo. E é uma ficção de uma cidade que foi mudada, porque a pergunta é: o que Jesus faria no meu lugar? Então é muito interessante. Começa com um pai de família, depende dos comerciantes. O cara era um comerciante que era convertido, frequentava uma igreja, e quando ele ia fazer alguma transação, ele falava assim: será que Jesus faria isso? Será que Jesus compraria mercadoria sem nota? Será que Jesus iria sonegar imposto? Será que Jesus ia declarar um imposto de renda falso? Será que Jesus ia pagar alguma propina para conseguir esse contrato com a prefeitura? Será que Jesus iria permitir ou iria querer que a igreja dele se vendesse para os políticos para conseguir um terreno, para construir uma igreja, ou para conseguir um ônibus, ou para conseguir algum benefício? Será que Jesus iria aceitar se relacionar, fazer sexo antes do casamento? Será que Jesus aceitaria isso? Será que Jesus aceitaria ter um caso com uma mulher ou com um homem casado? Será que Jesus, se estivesse comigo aqui, ele estaria assistindo esse filme, ou esse vídeo, essa coisa? Será que Jesus é isso? Esse livro trata-se assim: em seus passos, o que faria Jesus? E, gente, como é difícil. Será que, eu me pergunto às vezes, será que se Jesus fosse pastor, que no meu lugar ele faria isso que eu estou fazendo? E às vezes eu falo, não sei, é difícil, é complicado, porque o preço às vezes é alto. Às vezes no âmbito de nós queremos um crescimento, tantas coisas, a gente abre mão de princípios. Isso é perigoso, porque a obra de Deus não precisa de ajuda. Se eu não pregar, as pedras clamam. Se você não pregar, as pedras clamam. A natureza, Salmos 12, 19, os céus proclamam a glória de Deus. Então, o evangelismo está aí, através da natureza, da criação de Deus. É um privilégio de nós participarmos disso. Importa agradar a Deus e não aos homens. E quando nós entendemos e quando nós pagamos esse preço, vai chegar a hora em que você parece que fala: ai, pastor, não deu certo. Ih, rapaz, eu fiz aquele negócio e perdi meu emprego. Agora você está sendo fiel a Deus? Você está fiel aos princípios de Deus? A sua decisão foi baseada em algo então tranquilo, meu irmão, Gamaliel vai se levantar. Gamaliel vai se levantar. Eu vou contar um testemunho nosso que aconteceu, que foi bem interessante, meio que recente. Lembra quando aconteceu a questão acho que foi em março, né, que o auxílio, aquelas coisas todas do governo. E aí, esse auxílio poderia ser dado a vários profissionais autônomos, isso, né? E algumas pessoas chegaram e falaram, com boa intenção, né, de falar assim: pastor pode pedir também aquele auxílio, tudo. Aí na época eu falei, mas é que nós não nos enquadramos, né, na questão dos valores, tudo. Não, mas faça lá, é uma ajuda, é um dinheiro. E estaria errado, né, gente? Está errado, não tem. Outra coisa, hein, se você não precisa, se você não se enquadra nesse quadro de benefícios e você está recebendo, você é ladrão, tá? Você é ladrão. Beleza? E dar dízimo de um dinheiro sujo desse, Deus não precisa desse dinheiro sujo não, guarda para você. A maldição é com você, meu irmão. Tá? Então deixa eu te explicar. E aí, lá em março veio essa proposta. E aí fala: não, tranquilo, conversa. Não há necessidade. Olha, o dinheiro sempre ajuda, né? E aquele mês foi incrível. Aquele mês nós recebemos uma oferta de R$ 1.200. Gente, uma pessoa ligou, falou: pastor, senti no coração assim, Fui lá ver, 1.200, que era o valor que... me deu uma paz tão grande no coração.
Na hora até falei com a Mari, falei, não vamos fazer isso, porque a Mari também é bem tranquila, muito, muito coerente nas coisas, apesar de algumas pessoas, na melhor das intenções, vir propor isso. Nós falamos, não tem um porquê. Eu não me enquadro a isto que o governo está falando. Então, passou um mês, no outro mês recebemos uma oferta dos R$1.200. Gente, é como se Deus falasse, meu filho, fica tranquilo, mantenha-se fiel aos seus princípios. E agora, eu vou contar essa história, a igreja está cansada de ouvir, mas você possivelmente nunca ouviu. Há muito tempo atrás, antes de você fazer seminário e tudo, eu vendia previdência privada, planos de saúde, consórcio, fundo de investimento em ações, eu vendia papel. E tinha mês que era muito bom, Eu tô falando, gente, 2006, 2007 mais ou menos, tá? Faz um tempinho. E aí eu bati a perna pra tudo quanto é canto. Aí teve uma época, pai, que eu tava duro, já era crente, já conhecia a verdade. Duro, sem dinheiro nenhum. E aí, um cliente de Santos, eu morava nessa época, acho que em Itanhaém, um cliente de Santos falou assim, Márcio, eu quero fechar um plano com você. Ia me dar uma comissão muito boa. Ele ia fechar, se eu não estou enganado, alguns planos de saúde e acho que consórcio, previdência, algo assim. Nossa, ia dar um dinheiro bem legal. Falei, Deus, obrigado. Só que tinha um problema. Eu tinha, na época, sei lá, tinha R$15, R$20 assim, e eu tinha que ir para Santos. E começou os ônibus, o pessoal do litoral aí talvez vai se lembrar, os ônibus do cartão. Você comprava o cartão e colocava. Tinha recém colocado aquilo e eu não sabia como é que funcionava direito. E aí o que eu falei? Puxa vida, se eu pegar esse dinheiro e comprar passagem até Santos, não vai dar para mim voltar. Não dá para me comer alguma coisa. O que eu vou fazer? Olha lá, crente sem vergonha, querendo ajudar Deus. O que eu fiz? Eu vou comprar um cartão até Mongaguá, que é uma cidadezinha, é mais barato. Compro até Mongaguá, eu já estou dentro do ônibus. E desço lá em Santos. Eu não me lembro que canal que tinha que descer lá. Tinha que descer lá no canal. Chegando lá, eu pago a menos, sobra dinheiro e desço. Fechado, ó. O plano estava perfeito. Entrei no ônibus e na época tinha que andar de social. Por isso que eu não gosto de andar de social, gente. Eu peguei um trauma. Eu tinha que andar de social de noite lá. Pastinha de executivo, socialzinho. Entrei no ônibus, fui para Santos. Cartãozinho até Mongaguá. Quando chegou em Santos, eu não sabia. Aí quando eu fui colocar o cartão para descer, o cartão apitou e o ônibus estava cheio. Eu não sabia que ele fala, né, quando o cartão está errado. Aí eu falei, apitou aqui. O cobrador veio bravo. Veio me xingando. Alto na frente do... esses caras, tô cansado desses caras, quer dar uma desperto, não sei das quantas. Eu falei assim, não, mas é que... rapaz, ele olhou assim, quer dizer que você paga a passagem até Mongaguá e quer vir até Santos? Gente, que vergonha. Aí ele falou assim, você vai descer lá na rodoviária. E foi com o ônibus até a rodoviária. E eu sentei naquele banco. Você tem noção da galera olhando pra minha cara? Você tem noção? Eu sentado, falei, meu Deus, que vergonha. Desci, e fora que eu tive que andar a pé um monte até chegar no local. Gente, cheguei, peguei, o cara fechou o negócio. O que acontece, gente? O cara me pagou em cheque. O cara me deu um cheque. Eu falei, já era tarde, já era umas 5, 6 horas da tarde. Eu sem dinheiro, tinha um trocadinho, mas não dava para voltar. Tinha que comer. E agora, gente? Aí tinha uns ônibus que vêm da faculdade, né, de Santos para Itanhaém, tudo. Falei, vou esperar uns ônibus desses, pego uma carona. Sentei no banco. Aí tinha uma banca de jornal. Quando eu olho para a banca de jornal, tinha no jornal tá assim, PIS/PASEP. Peguei meu cartão cidadão, fui lá na Caixa Econômica Federal, não é que tinha caído meu PIS/PASEP, eu não sabia? Já fazia alguns dias que tinha caído, eu tinha lá um salário. Olha o que Deus fez, meus irmãos. Deus já havia me dado o dinheiro. Eu estava lá, mas eu não sabia, eu tinha esquecido. E eu fui querer ser malandro.
Eu fui querer ser malandro. E Deus me envergonhou na frente de todo mundo. Isso eu falo na igreja sempre essa história. Por quê? Porque, meu irmão, você quer ser malandro hoje, você vai passar vergonha, cara. Deus vai te envergonhar. Por isso que hoje eu morro de medo dessas coisas. Eu já aprendi a lição lá. Por isso que eu não quero nem saber, meu. O que é meu, o que não for, Deus vai... Porque se você é filho de Deus... Agora, vou te falar uma coisa. Se você passa a perna nas pessoas, se você enrola as pessoas, se você é tranqueira e não acontece nada, você não é filho de Deus, você é filho do diabo. Porque Deus corrige o filho que ama. Então eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz de ter sido envergonhado. Eu fiquei muito feliz por passar vergonha. Porque significa que Deus estava me corrigindo. E Deus só corrige quem é filho dele. Então, se você faz suas presepadas e não dá em nada, você não é filho de Deus, você é filho do diabo. Mas quer ser filho de Deus? Se arrependa. Lembra do texto? Jesus veio para que nos arrependamos e temos perdão dos pecados. Se arrependa. Peça perdão pelos teus pecados. Se torne um filho de Deus. E venha andar com ele, que é maravilhoso, gente. Por que eu contei essa história? Porque, gente, vale a pena ser fiel a Deus. Deus sabe do que eu preciso, não do que eu quero. Deus sabe do que eu necessito. E o nosso coração é enganoso. Pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Para saciar nossos próprios deleites, é o que a palavra de Deus nos diz. Esse texto de hoje nos ensina que, se formos fiéis a Deus, Ele enviará nosso Gamaliel. Lembra o que significa Gamaliel? Deus recompensa. E a maior recompensa que teremos, meu irmão e minha irmã, é lá no céu. Talvez aqui na vida nós não recebamos as recompensas que esperamos, mas os nossos galardões, aquilo que importa de fato, está lá no céu guardadinho, onde nem a ferrugem, nem a traça destrói. Talvez o que você precisa, aquilo que você clama, aquilo que você almeja, talvez não vai ganhar nessa vida. Fique em paz. Fique em paz. O seu Gamaliel está lá no céu. Uma nova vida. Uma nova vida sem choro, sem tristeza, sem dívida, sem problema com a família, sem problema de saúde, sem nada. Adoração a Deus eternamente. Essa é a promessa de Deus que Ele faz a todos os seus filhos. Eu quero terminar dizendo isso. Se você ainda não é um filho de Deus, não é uma filha de Deus, entregue tua vida a Cristo. Arrependa-se de seus pecados e receba o perdão por eles. E ande com Ele. E aí você vê uma vida que o mais importante será agradar a Deus, não aos homens. E mesmo que em algum momento da vida você se sinta num beco sem saída, Deus vai levantar seu Gamaliel, a tua recompensa. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Que Deus faça com que a graça dele esteja sobre sua vida. Não abra mão dos teus princípios. Não abra mão daquilo que é correto por dinheiro, por fama, por poder, por nada disso. Seja fiel até a morte. Que aí receberemos nossa vida eterna lá no céu. Que Deus te abençoe. Quero orar por tua vida. Pai querido, obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado por o Senhor nos mostrar, Pai, que vale a pena ser fiel ao Senhor. Como Pedro e os demais apóstolos foram fiéis ao Senhor, ó Pai. Como eles não se venderam, como é lindo ver isso. Mas muitas vezes nós somos falhos, ó Pai. Muitas vezes nós pecamos, assim como eu fui falho, e tantas outras vezes não confiando no Senhor. Mas, Pai, que possamos ser fiéis aos nossos valores, que possamos ser fiéis aos princípios do Senhor sobre nossas vidas. Que Gamaliel virá, a recompensa do Senhor virá. E seremos gratos. E é um prazer sofrer pelo Senhor. Abençoe a cada um aqui. Nos dê uma semana abençoada para honrar em tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, se quiser participar da nossa célula virtual pelo Zoom, manda um contato manda para mim 9968288418. Sábado 19 horas e sábado às 21 horas. Aí você vê qual é o melhor horário, tá bom? Beijão, gente. Deus abençoe. Fique tranquilo que logo Gamaliel se levanta. Amém. Até mais.